As guerras que estamos vendo mundo afora, serão elas um prelúdio do fim ou apenas um aviso de que ele está próximo? Segundo o próprio Jesus, seria apenas um aviso, porque o fim tem características distintas. Muitos acreditam que o presidente Putin seja o anticristo. Eu particularmente não creio que seja isso, mas que seja usado pelo espírito do anticristo, assim como usou vários outros ditadores ao longo da história. Hitler é o exemplo mais próximo e real daquilo que vemos a figura do anticristo. No Antigo Testamento, ele é citado por vários nomes, porque esse nome só foi dado a ele a partir do Novo, quando Cristo veio à Terra. Antes, vários profetas citaram ele, como é o exemplo do profeta Ezequiel, Daniel, Jeremias, Naum, Oséias e muitos outros. O profeta Ezequiel cita ele como Gog, o príncipe de Magog, e também das terras de Meseque, Tubal e Uz, a qual muitos dizem que se referia à Rússia. Pode ser que não, pode ser apenas um povo. Nós vemos atitudes muito próximas do anticristo na pessoa do presidente Putin, mas não o encaixe real das profecias relacionadas a ele. No livro de Abacuque, o anticristo recebe alguns nomes, como por exemplo, o homem que junta as nações, a boca arrogante, e a morte e o inferno seguem ele. Nós temos outros profetas como Naum, que cita o anticristo como sendo conselheiro de Belial, o destruidor e príncipe da Assíria. Obviamente que não é um nome literal, que ele vai governar aquele povo, mas com as características do príncipe ou rei que vivia naquela época e governava aquele território. Ele também cita como um conselheiro vil ou príncipe dos gafanhotos. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns versos a qual os profetas demonstram características peculiares da pessoa do anticristo. Alguns de vocês podem pensar o seguinte: essas profecias foram para o tempo deles, para reis e imperadores que governaram naquela época. Pode ser que algumas se encaixem com esse pessoal daquela época, mas nós temos que lembrar que as profecias bíblicas, muitas delas têm duplo cumprimento. Lembrando também que o próprio profeta ele cita nos seus livros que esses acontecimentos serão para o fim dos dias, o fim dos tempos. Então ele está sendo claro aqui em dizer que, em especial, o cumprimento da profecia final é para os últimos dias e não para os dias daquele profeta. Muitos acreditam que o anticristo vai dominar o mundo, mas ele não vai dominar o mundo. Ele não vai conseguir reinar por toda a terra e nem chegará perto disso. Como nós vemos no próprio livro de Apocalipse, de Daniel e alguns outros, o anticristo vai ter resistência até mesmo dentro do seu próprio reinado. Essa resistência vai ser marcada quando o profeta fala que 10 chifres se levantarão. Então o anticristo é o 11º chifre que se levantará depois. Ele derrubará 3, significa que 3 desses 10 se opuseram ao seu reinado. E fora isso, ele ainda vai guerrear com as nações. Nações vão julgar ele, vão condená-lo, atacá-lo. Então ele vai ter sim resistência, ele não vai conseguir governar o mundo todo, porque a profecia para a governança mundial é apenas do Cristo. Nós vemos aqui que ele é tido como uma boca insolente, arrogante, porque ele se autoproclama Deus, seja direta ou indiretamente. Ele tenta se nomear de várias formas, ele se autopromove. Então, Ezequiel 38, do verso 14 ao 16, o verso 18 e 22, diz assim: porquanto filho do homem profetiza e dize a Gog. Aqui ele está dizendo ao anticristo, avisa a ele. Assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, que é o dia do seu retorno, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? O que é que ele quis dizer aqui?
Israel foi retirado da sua terra. E um dia o próprio Deus disse que os traria de volta e os reuniria de todas as nações. Quando ele disse aqui que Israel um dia habitará seguro, é no exato momento em que vivemos. Mas esse personagem aqui do anticristo se voltará contra Israel. Veja só: virás, pois, do teu lugar dos lados do norte. A profecia é que ele vem do norte. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvens para cobrir a terra. Nos últimos dias. Veja que ele é bem claro aqui em dizer que é apenas nos últimos dias que isso vai acontecer. Então, muitas pessoas pensam que esse cumprimento já foi completado naquela época. E não, ele ainda está para acontecer. Só que uma outra parte fala que a cidade de Jerusalém vai ser cercada por ele. Então, nós vimos muitas pessoas atribuindo a Put um possível cumprimento dessa profecia nos dias atuais, porque ele falou que Israel não tinha a soberania das colinas de Golã, que é ao norte de Israel, e também não tinha sobre a cidade de Jerusalém, justamente onde as profecias disseram que haveria a invasão, mas não ocorreu nada, nós não podemos afirmar por enquanto. Então, quando ele diz naquele dia, quer dizer o último dia da terra, os últimos dias, como ele mesmo citou aqui no verso 16. Mas concluindo o verso 18 e 22, naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Contenderei contra ele por meio de peste e sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Aqui nós pegamos algumas características básicas do anticristo. Uma outra é que o livro de Daniel, capítulo 11, no verso 24, diz que ele virá de terras férteis. E justamente ao norte de Israel são considerados das terras mais férteis que existem no mundo. O próprio Brasil compra fertilizantes daquela área. Para entender melhor esses assuntos, é importante lembrarmos do passado, porque a tipologia do anticristo está mencionada intrinsecamente na própria estátua de Nabucodonosor, aquela estátua que ele sonhou e depois mandou fazer apenas de ouro. Isso é herança de um projeto passado, desde a Torre de Babel, onde queriam se unir algumas nações para dominar todo o mundo. É justamente isso que esses reis, inspirados pelo espírito do anticristo, querem fazer: alargar o seu território para abranger o mundo, dominar. Como você pode ver, esse professor de geografia, ele explica agora como fazer um certo controle de domínio sobre o mundo. Repare. Então, o grande território do mundo, o que o Mackinder chama de ilha-mundo, é isso daqui. Esse é o centro, esse é o coração, esse é o que ele chama de Heartland. Aqui é o maior território e quem conseguir controlar esse território vai adquirir e concentrar muitas pessoas, muitos recursos, muitos minérios e a capacidade de construir uma marinha poderosa, então, e aí sim chegar no que ele define como uma parte externa do mundo. Então, o Mackinder, ele finca uma teoria que diz o seguinte: aquele que conquistar o Heartland conquistará o mundo. Ou de outra maneira, ele diz o seguinte: aquele que controla o leste europeu controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. Quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Se vocês notaram, a figura do anticristo ele aparece primeiro com um arco na mão, porém ele não cita as flechas. É como se ele viesse com a arma sem a munição. Então ele vai apresentar força militar, mas ele vai vir em paz, apenas para tentar persuadir a população mundial. Você olha em Ezequiel capítulo 39, verso 3, o próprio Deus dizendo a ele: tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nesse momento, provavelmente ele já está em ataque. Preste atenção que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele é um cavalo branco, simbolizando a paz,
e ele vem com um arco na mão. Porém, o texto não diz que ele tem flechas. É justamente a mesma figura de arco na mão. Muitas pessoas confundem aquilo como o Evangelho, como Cristo. Não tem nada a ver. Ali é o anticristo. Vocês não perceberam ainda? E aqueles outros cavalos é o mesmo personagem. A diferença é que ele vai mudando de roupa ao longo dos tempos. Primeiro ele chega com um cavalo branco e se apresenta em paz. Depois ele se transforma no cavalo de guerra, rompendo o acordo de paz. Depois ele vai, por consequência da guerra, gerar fome. E depois ele encerra com o último cavalo, que é o da morte. Muitas pessoas não entenderam até hoje o significado, mas Jesus não é confundido. Se você prestar atenção, os itens que o anticristo está usando no cavalo branco não é o mesmo que Cristo está usando em Apocalipse 19, porque ele aparece em outro cavalo branco, só que ele é cercado e acompanhado dos seus santos anjos. Cristo não usa coroa, Cristo usa diadema, que é símbolo de realeza. Ele vem com outras vestes diferentes. Na sua coxa vem dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então veja que é outra roupagem, não são os mesmos cavalos, por mais que os dois sejam brancos. O melhor momento, o melhor cenário para o anticristo entrar em ação é agora. Pode ser que não entre agora, pode ser que entre mais lá para frente. Mas o mundo está exausto de pestes, de pragas, de doenças, de guerras, de ameaças, de crise financeira e de muitas outras coisas. Quando o profeta diz que ele será um ser que vai honrar o Deus das fortalezas ou o Deus das forças, ele está se referindo aqui ao Deus das guerras, dos exércitos. E veja que ele tem características realmente militares, por mais que ele não esteja à frente das tropas, mas apenas comandando. O próprio profeta Daniel cita que ele vencerá os santos do Altíssimo, através da perseguição, obviamente. Isso pode ser observado em Daniel, capítulo 7, verso 21 e 25, mas não só em Daniel. O próprio livro de Apocalipse, no seu capítulo 13, verso 7, cita a mesma coisa. Os santos do Altíssimo estarão na terra sendo perseguidos pelo anticristo e ele os vencerá, é o que está escrito. O apóstolo Paulo deixa claro: não deixe que vos engane, porque acerca da vinda do Senhor e nosso encontro com ele nas nuvens, nos ares, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste, ou seja, se revele o filho da perdição, que no caso é o anticristo. Nesses textos proféticos, muitas características dele são citadas. O livro de Daniel é muito conhecido por isso. Ele diz que o anticristo, ele mudará os tempos e a lei de Deus. Então, é bom pegar todos esses sinais e associá-los, reuni-los para tentar encaixar em uma pessoa e não apenas desprezar uns e usar outros, que assim a profecia não vai se cumprir na sua totalidade. Veja o que diz o livro de Daniel, capítulo 11, verso 21, 23, 27 e vamos encerrar com o 45. Ele diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não se tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Veja a característica dele. Aí ele continua no verso 23 dizendo: apesar da aliança com ele, usará de engano e subirá, se tornará forte com pouca gente. Veja que essas características que ele coloca aqui é de enganação, de sagacidade, de conquista silenciosa, vai agir com mentira. Veja o que diz o verso 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Ele encerra o 45 dizendo: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que é que ele quer dizer aqui?
os exércitos dele descerão e estacionarão entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, que é o Monte Sião, ou seja, Jerusalém. Então, entre o mar e a cidade de Jerusalém, eles vão armar o acampamento de guerra e dali vão querer subir para cercar a cidade. Geograficamente, isso faz sentido se você for estudar a fundo, mas é muito importante não esquecermos dos detalhes, a qual coloca aqui a questão dos 4 ventos de Apocalipse 7. O verso 44, ele diz aqui que virá do Oriente e do Norte algo que vai surpreendê-lo. Muitos acreditam que seja justamente um ataque surpresa, que vai cercá-lo, e a partir disso vai vir a sua destruição. Muitas pessoas ignoram os fatos naturais e também humanos das profecias e acham que tudo é sobrenatural. Então reflitam sobre esses aspectos e em breve eu trarei mais detalhes sobre o que está para acontecer. Hoje encerramos por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos.